no aeroporto. Pessoal, a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, ela foi decretada por um decreto-lei em 1943, o decreto 5452. Pergunta de prova. Qual é a legislação pertinente à consolidação das leis trabalhistas? Resposta, decreto-lei 5452 de 1943. Isso está na sua apostila. Se você tiver com a apostila e quiser grifar o que eu falar hoje, ajuda bastante também para você setorizar aí as informações, né? Então, vamos abrir aqui a apostila na página 99, por favor. No penúltimo parágrafo está aí, ó, Decreto-Lei 5452 de 1943. Grifa porque isso cai na prova, tá bom? Gente, com o passar do tempo, né, a CLT foi se tornando obsoleta. Ela foi ficando para trás, porque é uma regra de 1943, onde não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha e-mail. As pessoas passaram a trabalhar por e-mail, passaram a trabalhar por WhatsApp, passaram a trabalhar de forma remota. Tantas coisas aconteceram, né? A tecnologia trouxe novas profissões, inclusive, e a CLT desconhecia isso, porque uma regra de 1943 que estava baseada em modelo de produção industrial, né? Então, em 2017, tivemos uma atualização, não só do RPA. A gente teve atualização de RPA com a nova lei do aeronauta e nós tivemos uma atualização da própria CLT. Então, em 2017, nós tivemos o que a gente chama de flexibilização, uma reforma trabalhista como um todo, tá bom? Mas os conceitos se mantiveram na sua essência, conceitos que caem na prova da ANAC. Definição de emprego cai na prova da ANAC. Então, procurei. Vai passar na folha aí, você vai achar a definição de emprego em algum lugar. Aí, ó, deveres do empregado, na página 7. É isso aí que você vai grifar. Isso cai na prova da ANAC. Por quê? A prova da ANAC vai te perguntar quais são as características de um contrato de trabalho com vínculo de emprego. O contrato de trabalho, gente, ele pode ser tácito ou expresso. Tácito é aquilo que é combinado de boca, não está anotado em nenhum lugar. E expresso é aquilo que foi registrado. Então, isso aqui, essa palavra tácito, cai na prova da ANAC. Então, o contrato de emprego pode ser um acordo tácito. Eu contrato o Mitterrand para dar aulas para o meu filho e vou pagar para ele R$100 por hora aula. Ele vai dar 4 horas de aula por semana. No final do mês, eu tenho que pagar o Mitterrand. Eu combinei com ele. Eu não anotei nada, não mandei e-mail, não mandei WhatsApp, mas ele ofertou aquele trabalho. Eu sei disso, ele sabe disso. Esse trabalho tinha subordinação? Sim, era na hora que eu queria. Esse trabalho tinha frequência, ele era periódico? Sim. Esse trabalho era só o Mitterrand que dava ou outra pessoa podia dar aula no dia que o Mitterrand estava ocupado? Era só o Mitterrand. Então, tinha a questão de ser pessoal. Os conceitos de emprego, gente. O conceito de emprego, ele é muito claro. Você precisa de ter 4 características para você ter um vínculo de emprego. Oneroso, que é pagamento, né? Tem que custar. Porque se eu combinar com o Mitterrand umas aulas voluntárias, qual é o nome disso? Trabalho voluntário. Então, a diferença de trabalho para emprego é que o emprego, ele tem custo, ele é oneroso. A empresa vai me pagar um salário. Ou o meu patrão, ou quem me contratou, vai pagar um salário. Personal trainer é trabalho. Por que é trabalho? Porque outro personal vai no lugar, porque eu troco o dia, ele troca dia. Se cancelar, só perde aquela aula. Agora, se todos os dias, se 3 vezes por semana, tem que ser um personal X, tem que ser numa hora X, tem que ser do jeito que eu solicito ali, né, existindo a subordinação ali de atividades,
Aí eu tenho um contrato de emprego. E habitual, por isso que vocês me ouviram falar 3 vezes por semana. O que é habitual? É aquilo que é frequente. Agora, se eu contrato um pintor para melhorar o aspecto aqui da Exaer, para mudar as cores das paredes, é um contrato de trabalho. Então, pergunta de prova da ANAC. Quais são as características do contrato de trabalho que geram vínculo de emprego? Oneroso, pessoal, subordinação e habitualidade. Tá bom? E a definição de emprego é contrato individual de trabalho. Não, desculpa, né? Esse não é aqui, ó. Cadê? Emprego. A definição de emprego é essa aqui. Contrato individual de trabalho, que é um acordo tácito ou expresso que corresponde a uma relação de emprego. Então, o emprego, a relação de emprego tem salário, subordinação, periodicidade, habitualidade, tá bom? E onerosidade. Qual a diferença de empregador para empregado? Empregador é a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Qual é a definição de empregado? Empregado é toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual, sobre dependência, que é a subordinação, mediante salário, que é a onerosidade. Emprego. Eu tenho 2 tipos de contrato para o vínculo de emprego. Eu tenho um contrato de trabalho para vínculo de emprego por prazo determinado e eu tenho um contrato por prazo indeterminado. Na nossa legislação brasileira, a essência do emprego é ser por prazo indeterminado. Mas a lei dá opções para prazos determinados, como o contrato de experiência. Pergunta de prova da ANAC. O contrato de experiência é qual tipo de contrato? Resposta: contrato por prazo determinado. Contrato de experiência, então, é um tipo de contrato por prazo determinado. Por quê? Porque ele não pode exceder a 90 dias. Então, normalmente, quando você é contratado tanto pela empresa aérea quanto pelo hospital, você é contratado por um contrato de experiência, normalmente de 45 dias, renovado por igual período, porque 45 mais 45 dão 90, que é o prazo máximo do contrato por prazo determinado nessa modalidade de experiência. E nós temos outro tipo de contrato por prazo determinado, que é de até 2 anos. E aí ele tem algumas regras que estão contidas no artigo 451 da CLT, que nós não vamos estudar, mas se você tiver interesse, é só pesquisar lá na internet, você vai ver lá as regras do artigo 451. O contrato por prazo determinado normalmente é para atender demandas de curto prazo, como, por exemplo, Natal, Páscoa. São momentos em que algumas empresas demandam um grupo maior de funcionários, mas é por um curto espaço de tempo, porque aí vem a baixa temporada. Carteira de trabalho. Hoje ela é digital, né? Modernidade, mas quem é mais vintage, como eu, vai ter a carteira impressa no papel. A carteira de trabalho, então, é obrigatória a assinatura dela. Mesmo que seja rural o seu trabalho, você tem o direito de ter a sua carteira assinada. Mesmo que seja vínculo temporário, tem que ter a carteira assinada. Ou seja, contrato de experiência é só 90 dias, né? Então não precisa assinar minha carteira. Errado. Mesmo que seja temporário, a carteira tem que ser assinada. Qual o prazo da assinatura da carteira de trabalho? 5 dias úteis. Essa é uma mudança, gente, de 2019.